Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da Prefeitura de Venceslau Braz, Estado do Paraná, promovido pela FAO, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Unicentro. Nós daremos início a partir de agora à correção e comentários das questões do nosso caderno deste simulado. Dando início, turma, com a nossa questão de número 1. De acordo com a Lei 7.394, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por essa lei será de alternativa A, 24 horas mensais, alternativa B, 20 horas semanais, alternativa C, 24 horas semanais, alternativa D, 30 horas semanais e alternativa E, 36 horas semanais. Muito cuidado com questões nesse perfil, pessoal, porque a banca te induz ao erro na distração. Olha só, na letra A, ela trouxe 24 horas, que de fato é a nossa jornada semanal, mas na letra A ela colocou como jornada mensal, e às vezes na hora da prova, por distração, o candidato pode perder um ponto importante numa questão muito fácil. O gabarito da nossa questão de número 1 é a letra C. A jornada de trabalho dos profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia é de 24 horas semanais. Questão de número 1, gabarito, letra C. Questão número 2. Quais são as células mais sensíveis aos efeitos das radiações ionizantes? Alternativa A, sanguíneas. Alternativa B, células glandulares endócrinas. Alternativa C, musculares. Alternativa D, linfáticas. E alternativa E, ósseas. Turma, as células mais sensíveis aos efeitos das radiações ionizantes são aquelas células que se proliferam rapidamente, pois estão em constante processo de replicação e, portanto, são mais suscetíveis a danos no DNA. E as células sanguíneas, ou seja, as células que formam o sangue, as células linfáticas e as células germinativas, aquelas envolvidas na produção dos espermatozoides e dos óvulos, são exemplos de células altamente proliferativas, portanto, são as mais sensíveis à radiação ionizante. Então, dentre as alternativas apresentadas, aquelas mais sensíveis aos efeitos das radiações ionizantes são as células sanguíneas. Portanto, questão de número 2, gabarito, letra A. Questão de número 3. Qual das alternativas abaixo não corresponde à linha de Rayleigh? Alternativa A, LON, linha órbito-meatal. Alternativa B, LION, linha infraórbito-meatal. Alternativa C, linha de Frankfurt. Alternativa D, linha horizontal alemã. E alternativa E, linha antropológica. Turma, quando nós falamos da LION, que é a linha infraórbito-meatal, de acordo com algumas literaturas, ela aparece com outras denominações. Dentre essas denominações, nós podemos destacar linha base de Rayleigh, linha horizontal alemã, linha de Frankfurt e linha ou plano antropológico. Portanto, a linha de Rayleigh ela pode ter todas as denominações apresentadas nas letras B, C, D e E, e ela corresponde, então, à linha infraórbito-meatal. Portanto, dentre as alternativas apresentadas, a que não corresponde a ela é a letra A, LON, a linha órbito-meatal, que também pode ser denominada como linha americana. Portanto, questão número 3, gabarito, letra A. Questão de número 4. Qual é a grandeza radiológica de dose equivalente? Alternativa A, Sievert. Alternativa B, Rhem.
Alternativa C, Gray. Alternativa D, Curie. E a alternativa E, Becquerel. Turma, quando nós falamos em dose equivalente, a unidade no sistema internacional correspondente a essa grandeza radiológica é o sievert. O Rem é a unidade antiga ou especial para dose de radiação. O Gray é a unidade no sistema internacional para exposição e também é utilizado para a grandeza dose absorvida. Curie é a unidade antiga ou especial para a grandeza atividade e o Becquerel é a unidade no sistema internacional para a atividade. Portanto, questão de número 4, gabarito letra A. Questão de número 5. Em relação ao método de Laurel, pode-se afirmar que se trata de uma incidência em alternativa A, perfil de tórax. Alternativa B, decúbito ventral com raios horizontais. Alternativa C, decúbito dorsal com raios horizontais. Alternativa D, decúbito lateral. E alternativa E, decúbito lateral com raios horizontais. Pessoal, quando nós falamos no método de Laurel, que é comumente utilizado para a avaliação de possíveis derrames pleurais, este exame ou este método é realizado em uma incidência com o paciente em decúbito lateral e utilizando-se os raios horizontais. Portanto, questão de número 5, gabarito letra E. Questão de número 6. Uma posição de decúbito onde a cabeça fica mais alta que os pés é denominada. Alternativa A, posição de Trendelenburg. Alternativa B, posição de Sims. Alternativa C, posição de litotomia. Alternativa D, posição de Fowler. E alternativa E, posição de Schuller. Turma, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para sempre terem atenção ao enunciado. Olha só, ele nos pergunta sobre uma posição de decúbito onde a cabeça fica mais alta que os pés. E comumente nas provas nós vemos muitas questões que tratam da posição de Trendelenburg. Porém, a posição de Trendelenburg é justamente o oposto disso. É uma posição onde a cabeça fica mais baixa que os pés. Porém, se você não observar e ter atenção no enunciado, ela está ali como alternativa da letra A, justamente para te induzir ao erro. Quando nós falamos em uma posição de decúbito, onde a cabeça fica mais alta que os pés, nós estamos falando da posição de Fowler, que é uma manobra que coloca o paciente parcialmente sentado por meio da elevação da cabeceira da maca a um ângulo entre 45 e 60 graus, por isso ele fica com a cabeça mais elevada que os pés. Lembrando que, se não for possível fazer essa elevação da cabeceira, conforme nessa imagem ilustrativa, é feita uma inclinação da cama ou da maca, de modo que o paciente fique com a cabeça mais alta que os pés, exatamente uma posição oposta à de Trendelenburg. Portanto, questão número 6, gabarito letra D. Questão de número 7 é um exemplo de falta de ética profissional. Alternativa A, ausentar-se do trabalho por motivo de suspeita de doença contagiosa. Alternativa B, não concordar com a chefia sobre a ação a ser executada no trabalho. Alternativa C, informar ao superior hierárquico falta grave cometida por um colega no local de trabalho. Letra D, discriminar um colega no local de trabalho por diferenças culturais e religiosas. E letra E, não ser voluntário para atividades fora do horário de trabalho. Pessoal,
Quando nós falamos em falta de ética, a gente tem que ter uma análise bem crítica das alternativas que são apresentadas na questão. Um exemplo claro aqui, e muita gente confunde, o não concordar com a chefia sobre a ação a ser executada no trabalho. Isso não é falta de ética. Às vezes, a chefia pode propor algo que não seja bom para o profissional, ou até mesmo para o setor ou para a equipe. Então você não é obrigado a concordar com tudo. Todos nós temos o direito de discordar, desde que isso não cause uma falta de respeito, não seja colocado de forma desrespeitosa. De igual modo, você informar a um superior hierárquico uma falta grave cometida por um colega no local de trabalho não é uma falta de ética profissional. Porque se você tem ciência dessa falta grave e você não comunica ao superior responsável, você acaba sendo conivente com aquela falta. E aí sim você poderia ter um grave problema. Agora, discriminar um colega no local de trabalho por diferenças, sejam essas culturais ou religiosas, isso sim é um exemplo de falta de ética profissional. Portanto, questão de número 7, gabarito letra D. Questão número 8, sobre o processo de revelação para a obtenção da imagem do filme radiográfico, assinale a alternativa que apresenta o solvente básico em um revelador que dissolve e ioniza as substâncias químicas deste. Alternativa A, hidróxido de potássio. Alternativa B, glutaraldeído. Alternativa C, água. Alternativa D, carbonato de sódio. E alternativa E, brometo de potássio. Turma, muita atenção no que se pede no enunciado, porque essa daqui com certeza pegou muita gente. O enunciado nos pede o solvente básico em um revelador, que vai dissolver e ionizar as substâncias químicas desse revelador. O solvente básico de um revelador ou de um fixador é a água, pessoal. O hidróxido de potássio, assim como o hidróxido de sódio, o carbonato de sódio e o carbonato de potássio, eles são aceleradores que vão servir para produzir o amolecimento da emulsão gelatinosa que recobre o filme. O glutaraldeído, ele é um agente endurecedor. O carbonato de sódio, assim como o hidróxido de potássio, também atua como acelerador. E o brometo de potássio, assim como o iodeto de potássio, são agentes retardadores que vão regular a duração da revelação. E o solvente básico de todos esses componentes químicos que compõem um químico revelador é a água. Portanto, questão de número 8, gabarito letra C. Questão de número 9. O agente acidificante é um componente do fixador. Qual é a sua função? Alternativa A, remover os íons de alumínio. Alternativa B, dissolver outros componentes. Alternativa C, endurecer e contrair a emulsão. Alternativa D, neutralizar o revelador e interromper sua ação. E alternativa E, remover da emulsão o brometo de prata não revelado. Quando nós falamos, turma, em um agente acidificante, que é um componente do fixador, ele é responsável pela neutralização das porções alcalinas do revelador levadas pelo filme radiográfico. E dois compostos químicos agem dentro do químico fixador com essa funcionalidade, que são os ácidos acético e sulfúrico. Portanto, questão de número 9, gabarito letra D. Lembrando que o fixador ele tem um pH ácido e o revelador tem um pH alcalino.
Questão de número 10. Nos exames contrastados na radiologia convencional, utilizam-se métodos para o estudo dos órgãos reprodutores femininos, com o objetivo de avaliar morfologicamente a forma e a função desses órgãos. Quais são as indicações da esterossalpingografia, exame realizado em mulheres? Alternativa A, fístulas e lesões estenosantes. Alternativa B, estenose uretral e refluxo uretral. Alternativa C, cielectasia e obstrução dos ductos. Alternativa D, cálculo uretral e traumatismo renal. Por fim, letra E, infertilidade e patologias intrauterinas. Pessoal, a esterossalpingografia, que é o exame contrastado que traz aqui no nosso enunciado, é um exame radiográfico contrastado que avalia o útero e as trompas uterinas através de uma imagem radiográfica após a utilização de um contraste iodado injetado no interior do útero através de uma cânula. Esse procedimento é realizado por um médico e as imagens são adquiridas pelo profissional tecnólogo em radiologia. E qual é o objetivo da esterossalpingografia, turma? Diagnosticar malformações, doenças da cavidade uterina e também do interior das trompas uterinas e infertilidade. Portanto, questão de número 10, gabarito letra E. Questão de número 11, considerando o paciente em posição anatômica, qual é a opção correta em termos de relações anatômicas? Alternativa A face medial do antebraço é aquela que está voltada para trás. Alternativa B, o cotovelo é proximal em relação ao punho. Alternativa C, o polegar está na face medial da mão. Alternativa D, a face lateral da clavícula está próxima ao osso externo. E alternativa E, o joelho é distal em relação ao tornozelo. Turma, sempre que falarmos sobre termos de relações anatômicas, sempre temos que levar em consideração a posição anatômica, independente de qualquer outra informação que se tenha, a prioridade é sempre a posição anatômica. O gabarito da nossa questão número 11, de fato, é a letra B. O cotovelo é proximal em relação ao punho. Eu trouxe aqui duas imagens para ilustrar melhor para vocês. A primeira imagem que eu trouxe aqui é a imagem ilustrativa com meu amiguinho Minion, onde nós temos um corte sagital mediano, ou seja, dividido em duas metades, duas partes iguais exatamente ao meio, lateral direita e esquerda. Sempre que a estrutura estiver próxima ao meio, ela será denominada como medial. E sempre que ela estiver afastada do meio, ela é denominada lateral. Tudo que está direcionado para o crânio pode ser denominado como cranial, como cefálico ou proximal. E tudo que está direcionado aos pés pode ser denominado como caudal, podálico ou distal. Então vamos analisar aqui a primeira afirmativa, a face medial do antebraço. A face medial do antebraço é essa aqui, ó. O antebraço, nós temos a face anterior, posterior, lateral e medial. A face medial do antebraço é aquela que está voltada para trás? Não, a face do antebraço que está voltada para trás é a posterior. O cotovelo, ele é proximal em relação ao punho? Sim, o punho está mais afastado, portanto, o punho é distal em relação ao cotovelo, que é proximal. O polegar está na face medial da mão? O polegar aqui, ó, primeiro dedo, ele está lateral e não
medial. A face lateral da clavícula está próxima ao osso externo? Não, a face medial da clavícula que está próxima ao osso externo. Por fim, o joelho é distal em relação ao tornozelo? Não, o joelho ele é proximal em relação ao tornozelo. O joelho seria distal, por exemplo, em relação ao acetábulo, ok? Portanto, questão número 11, gabarito, letra B. Questão de número 12. Estima-se que a dose efetiva de uma tomografia computadorizada de abdômen seja cerca de 13 millisieverts. Segundo o princípio da limitação de doses, o indivíduo ocupacionalmente exposto não deve exceder a dose efetiva média anual de 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos, não podendo exceder 50 millisieverts em nenhum ano. Com base em tal estimativa, qual é o limite máximo de tomografias de abdômen que poderiam ser feitas em um paciente adulto? Alternativa A, 1 exame por ano. Alternativa B, 2 exames por ano. Alternativa C, 3 exames por ano. E alternativa D, 4 exames por ano. Alternativa E, tais limites não se aplicam a exposições médicas. Turma, muito cuidado, porque essa é aquela questão que a banca induz o candidato ao erro. O que a maioria dos candidatos que não estão preparados fazem? Eles vêm aqui, falam, uau, 13 millisieverts. O limite é 50. E ele pensa, 13 vezes 3 vai dar 39, vezes 4 vai dar 52, então 3 exames por ano para não passar de 50. Mas olha só, isso aqui, o quadro de limitação de doses, ele diz respeito a quem? O indivíduo ocupacionalmente exposto. A pergunta é, com base em tal estimativa, qual é o limite máximo de tomografias de abdômen que poderiam ser feitas em um paciente? Pessoal, a limitação de dose, ela diz respeito ao profissional, ela não diz respeito às exposições médicas. Nos casos de exposições médicas, nós vamos aplicar outro princípio, que é o princípio da otimização. É aquele que está atrelado ao princípio ALAR, doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Mas eu não posso limitar a quantidade de exames a que um paciente será exposto por limitação de dose. Portanto, questão de número 12, gabarito letra E, tais limites não se aplicam às exposições médicas. Questão de número 13. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes são divididos em grupos. Em um deles, o modelo mais utilizado é o linear, sem limiar, segundo o qual não há limiar de dose para a ocorrência desse tipo de efeito e a probabilidade de ocorrência é função da dose. A gravidade do efeito não tem correlação com a dose e o tempo de latência pode ser da ordem de anos. Essas características são inerentes, alternativa A, aos efeitos estocásticos, alternativa B, aos efeitos determinísticos, alternativa C, aos efeitos não estocásticos, alternativa D, aos efeitos indiretos e alternativa E, as reações teciduais. Turma, dica de ouro para vocês. Quando falarmos em efeitos radiobiológicos ou efeitos biológicos das radiações ionizantes e tivermos termos como não há limiar de dose para sua ocorrência, efeito probabilístico e a gravidade do efeito não tem correlação com a dose, e ainda o tempo de latência pode ser na ordem de anos, todos esses termos estão associados aos efeitos estocásticos. Basicamente, nós temos dois efeitos que são muito cobrados em provas de concursos públicos e processos seletivos para a radiologia.
os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos, que são dois tipos de efeitos biológicos que podem ocorrer como resultado da exposição à radiação ionizante. E há uma diferença fundamental entre eles, que está na relação entre a dose de radiação recebida e a probabilidade de ocorrência do efeito. Basicamente, os efeitos determinísticos estão diretamente relacionados à dose de radiação e, para que eles ocorram, é necessário ultrapassar um determinado limiar de dose de exposição. Já para a ocorrência dos efeitos estocásticos, não existe um limiar de dose a ser excedido. Esses são efeitos probabilísticos e a gravidade do efeito também não está relacionada com a dose. Ainda, pessoal, é importante a gente frisar que os efeitos radiobiológicos eles podem receber denominações em função do valor da dose e forma de resposta, onde eles são classificados como estocásticos e determinísticos, mas também eles podem receber denominações em função do dano, ou seja, o nível orgânico atingido, onde eles serão classificados como somáticos ou genéticos, ou ainda eles podem receber denominação em função do tempo de manifestação, onde eles serão classificados como imediatos e tardios. Portanto, questão de número 13, gabarito, letra A. Questão 14. Um dos exames realizados na radiografia convencional com contraste é o enema opaco ou clíster opaco. E esse procedimento visa estudar o alternativa A, duodeno, o estômago e o esôfago, alternativa B, intestino delgado e o corpo gástrico, alternativa C, esôfago, estômago e intestino delgado, alternativa D, intestino grosso e alternativa E, fundo gástrico e jejuno. Turma, o enema opaco ou clíster opaco é um exame radiográfico contrastado comumente utilizado para a avaliação do intestino grosso. E esse exame também pode ser realizado com duplo contraste, contraste positivo e negativo, sendo que predominantemente utiliza-se o contraste sulfato de bário para a realização desse exame, como contraste positivo, e o arco como contraste negativo. Vale lembrar que, para todo o trato gastrointestinal, o meio de contraste mais indicado é o sulfato de bário. Porém, quando há qualquer risco de extravasamento, ou seja, uma possível fístula, uma possível ulceração, alguma forma que corra o risco desse contraste sair do trato gastrointestinal, nesses casos específicos, não é recomendado o uso do sulfato de bário, e sim um contraste iodado não iônico. Portanto, questão 14, gabarito, letra D. Questão de número 15. Assinale a alternativa que não... Gente, na hora da prova faz isso, marca o não para você não confundir. Que não corresponde aos fatores que podem afetar a intensidade e ou a qualidade dos raios-x. Alternativa A, tamanho da voltagem na ampola. Alternativa B, tamanho da corrente na ampola. Alternativa C, sensibilidade do filme radiográfico. Alternativa D, tempo, duração da exposição. E alternativa E, filtração. Turma, quando nós falamos em intensidade do feixe de raios-x, ou seja, a quantidade de raios-x emitidos, e qualidade dos raios-x, ou seja, o poder de penetração desse feixe, quando eu falo de intensidade, eu estou falando da corrente na ampola, ou seja, o MA. Quando eu falo de qualidade, eu estou falando da voltagem na ampola, ou seja, o KV. O tempo de duração também é muito importante. O produto, corrente-tempo, que é o MAS, é fundamental para a gente determinar a intensidade desse feixe, e a filtração
também é muito importante. Por quê? Porque ela vai absorver a radiação de baixa energia e dessa forma melhorar a qualidade da imagem radiográfica. Então, todos esses fatores, tamanho da voltagem, tamanho da corrente, tempo de duração da exposição e filtração, estão relacionados à intensidade e qualidade do feixe de raios-x. Já a sensibilidade do filme radiográfico, essa não corresponde a fatores que podem afetar a intensidade ou a qualidade do feixe de raios-x. Portanto, questão número 15, gabarito, letra C. Questão de número 16. Para o posicionamento correto na incidência AP da pelve, quadris, qual das opções abaixo está incorreta? Ou seja, qual é a falsa aqui da história? Alternativa A. A distância do tubo ao receptor de imagens deve ser de 1,02 metros, 40 polegadas. Alternativa B. O plano médio sagital do paciente deve estar alinhado com o centro da mesa. Alternativa C. Rodar externamente os eixos longitudinais dos pés e membros inferiores, 15 a 20 graus. Alternativa D. O paciente deve estar em posição supina com os braços cruzados na parte superior do tórax. E alternativa E. Se houver suspeita de fratura ou luxação do quadril, não se deve tentar rodar os membros inferiores. Turma, questão extremamente técnica que tem uma pegadinha que pode abraçar muita gente, mais uma vez, na letra A. Nas literaturas atualizadas, especialmente o Bontrager a partir da 8ª edição, a distância padrão que sempre vimos nas literaturas de 1 metro para os exames radiográficos, obviamente com as exceções, por exemplo, de perfil cervical, que é 1,50 m, e PA de tórax, a P de tórax, que era 1,80 m, a partir da 8ª edição foi atualizado a distância de 1,02 metros, que é a correspondência a 40 polegadas. Então, se você não sabia disso, muito provavelmente você pode ter julgado essa alternativa como incorreta e ter errado a questão. Porque o erro da nossa questão 16 está no termo externamente, referente à rotação dos eixos longitudinais dos pés e membros inferiores. Porque na incidência AP da pelve, avaliação dos quadris, essa rotação ela é interna e não externa. Portanto, questão de número 16, gabarito, letra C. Questão de número 17. Efeitos colaterais ocorrem em muitos pacientes como resultado esperado da injeção intravenosa de meios de contrastes iodados. Os dois efeitos curtos e limitados comuns são: alternativa A, urticária e gosto metálico na boca. Alternativa B, calor temporário e gosto metálico na boca. Letra C, urticária e vômitos. Alternativa D, vômito e broncoespasmo. E alternativa E, broncoespasmo e calor temporário. Turma, tenham sempre atenção ao que se pede no enunciado. Ele me pediu efeitos curtos e limitados comuns, ok? Quando eu falo de um broncoespasmo, essa é uma condição clínica onde os músculos ao redor das vias aéreas dos pulmões se contraem, estreitando essas vias, causando uma dificuldade na respiração do paciente. Isso pode causar falta de ar, chiado no peito, o que é muito comum em condições de pessoas com asma. Isso não é um efeito curto, muito menos limitado. Já a urticária é uma irritação cutânea, ou seja, uma irritação da pele, causada por lesões avermelhadas e levemente inchadas, como vergões que aparecem na pele e coçam muito. Também não são efeitos curtos e nem limitados. Agora, o calor, olha como que a banca foi boazinha, ela ainda colocou temporário. Olha só, temporário e curto são praticamente sinônimos, né, turma? E gosto metálico na boca também é algo rápido, não é algo que tem uma consequência tão elevada ou muito duradoura. Portanto, questão de número 17, gabarito, letra B.
Questão de número 18. Considerando a responsabilidade do técnico em radiologia de controlar e limitar a radiação a todos os pacientes ao obter um exame radiográfico, assinale a alternativa correta. Essa questão eu vou analisar com vocês como se eu estivesse fazendo a prova, avaliando item a item. Vamos lá, letra A. Para aferição de dose, o regime de exposição radiológica deve ser testado por, no máximo, 2 vezes no paciente. Letra B. É importante ser objetivo nas explicações do procedimento a ser realizado, a fim de não aumentar o estresse do paciente e evitar atrasos no atendimento dos demais pacientes. Olha só, turma, isso aqui está correto, né? Porém, não está relacionado ao que se pede no enunciado. O enunciado está falando de controlar e limitar a radiação. E a letra B, embora traga uma afirmativa correta, essa afirmativa não diz respeito ao enunciado. Alternativa C. Aconselha-se o uso de incidências em PA, póstero-anterior, em vez de AP, antero-posterior, para reduzir a dose de radiação na região torácica antero-superior, tireoide, pescoço e mamas femininas. Aqui sim, ele trouxe uma afirmação relacionada ao enunciado e que está correta. Letra D. Aconselha-se aplicar o KV mais baixo e técnicas com MAS mais alto sempre que possível. Algumas questões atrás, eu comentei com vocês que a MAS, o produto corrente tempo, né, miliamperagem por segundo, é o fator primário que determina a intensidade do feixe de raio-x, ou seja, a quantidade de raios-x emitidos. Se eu aumento o MAS, eu estou irradiando mais o paciente. Então, o correto é fazer exatamente o contrário. KV mais alto e MAS mais baixo, visando controlar e limitar a dose de radiação. Por fim, letra E, a necessidade de se utilizar ecrãs de alta sensibilidade de conversão dos raios-x em luz nas radiografias digitais semidiretas. Essa afirmativa também está incorreta, porque nas radiografias digitais semidiretas não há essa necessidade de utilizar ecrãs de alta sensibilidade de conversão dos raios-x em luz. Portanto, o gabarito da nossa questão 18 é a letra C. Questão de número 19. Qual dos segmentos abaixo não faz parte do húmero? Alternativa A, capítulo. Alternativa B, tróclea. Alternativa C, fossa coronoide. Alternativa D, fossa do olécrano. E alternativa E, processo coronoide. Turma, o gabarito da questão 19 é a letra E. Por quê, professor? Porque o processo coronoide que nós podemos ver aqui, ó, processo coronoide, a setinha dele, corresponde a uma estrutura da ulna e não do húmero. O capítulo que nós podemos visualizar aqui faz parte do húmero. A tróclea que nós podemos visualizar aqui faz parte do húmero. A fossa coronoide que nós podemos visualizar aqui faz parte do húmero. E também a região da fossa do olécrano também faz parte do húmero. Portanto, questão 19, gabarito letra E. E para fecharmos com chave de ouro, a nossa questão de número 20. O apêndice ou processo xifoide faz parte de qual osso? Alternativa A, escápula. Alternativa B, bigorna. Alternativa C, externo. Alternativa D, ilíaco. E alternativa E, maxila. Pessoal, o apêndice xifoide ou processo xifoide é uma das regiões do osso externo, conforme podemos visualizar aqui na imagem ilustrativa da literatura. Portanto, questão de número 20, gabarito letra C. E assim nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório, trazendo com muito carinho uma frase para a sua
reflexão. Superar a si mesmo, esse é o seu desafio. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.